Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero falar sobre Deus e a ideologia de gênero, porque a igreja anglicana fez essa conexão. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, vai aparecer para vocês aí na tela. A matéria diz o seguinte, que a igreja da Inglaterra, matriz da comunidade anglicana, anunciou que quer explorar o uso das palavras alternativas para descrever Deus, depois que alguns clérigos pediram para usar uma linguagem mais inclusiva nos cultos. O domínio do gênero masculino para se referir a Deus é um tema que vem sendo discutido cada vez mais. A teóloga feminista Mary Daly escreveu: se Deus é homem, o homem é Deus. Em outras palavras, falar sobre o Deus cristão em termos exclusivamente masculinos privilegia os homens na sociedade e sustenta o domínio masculino. De acordo com o porta-voz da igreja, Deus não tem gênero para a doutrina cristã oficial. No entanto, ele é descrito quase exclusivamente em termos masculinos. E como a igreja continua a lutar com questões de igualdade de gênero, o projeto provavelmente tende a se estender. Deus é do sexo masculino ou feminino? A verdade que a gente deve saber é que Deus não está confinado por nosso mundo humano material. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso alegra tanto homem e mulher. E também ele difere de nós de várias maneiras. Claro, ele assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, claro, do sexo masculino. Mas Deus não existe como um ser material ou físico. Isso não quer dizer que ele pertença. Isso quer dizer que ele não pertence a nenhuma classe de gênero, nem feminino, nem masculino. Ao mesmo tempo, Deus escolheu criar ou usar figuras de retórica de si mesmo, tanto como masculino como femininos na Bíblia. Ele se refere a Cristo como Pai, a Jesus como Filho, em ambas imagens masculinas. Mas o próprio Jesus, às vezes, se referiu com imagem feminina. Mateus 23:37, ele disse que como a galinha ajuntava seus filhotes debaixo das asas, ele queria ajuntar os filhos de Jerusalém. O magnetismo do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, isso sim tem origem no propósito do Criador desde Gênesis 1 e 2. Foi para isso que fomos criados. O homem para se alegrar na mulher, a mulher para se alegrar no homem. Basta saber isso e obedecer. É difícil entender que pelas Escrituras Deus basicamente escolheu se caracterizar em termos masculinos, mesmo ele não sendo inteiramente masculino nem feminino, mas ele escolheu se apresentar de forma masculina. A única coisa que nos basta é afirmar que, embora sendo Deus nem de sexo masculino ou feminino, ele se relaciona com o homem e com a mulher igualmente. Só basta dizer que ele nos ama de igual forma e providenciou para que todos nós estivéssemos em comunhão com ele, através de Cristo. Essa é a verdade, mas as ideologias querem afrontar a própria natureza de Deus para basear suas mentiras. O que falta para essas pessoas é a doutrina de Deus. A perspectiva que o homem tem de Deus vai suprir toda a sua teologia, vai ser base para toda a sua vida e ministério, base para seus pensamentos, concordâncias, discordâncias. A ciência de Deus é permanente. O conhecimento que temos sobre Deus afirma, mesmo seu conhecimento sendo básico, afirma que Deus é permanente. A ideologia de gênero não. É comprovado que muitos e muitas pessoas que se deixaram levar pela ideologia de gênero se arrependem, sofrem um tempo depois. Deus não tem gênero, mas tem pessoalidade, tem personalidade, tem imutabilidade. Nada disso a ideologia de gênero tem. Deus é espírito. Isso quer dizer que ele não é composto de matéria, nem tem uma natureza física. O próprio Filho de Deus declarou esse atributo em João 4:24. Paulo, em 1 Timóteo 1:17, ele não tem limitações associadas ao corpo físico. Sem dúvida, há inúmeros trechos bíblicos que sugerem que
Deus tenha características físicas, sugerem que Deus tem características físicas como mãos e pés. Mas isso se chama na teologia antropomorfismo, que é uma tentativa de expressar a verdade sobre Deus por meio de analogias com características humanas. Há casos em que ele aparece de forma física, particularmente no Antigo Testamento, que chamamos de teofania, automanifestação temporária de Deus, mas ele nunca apareceu como mulher, sempre o próprio Deus como um anjo, como um homem. Deus não tem gênero, mas tem sua palavra, e sua palavra diz que o homem foi primeiramente criado como líder, governador e fonte das outras famílias que viriam depois da criação da própria mulher que veio do homem. Isso não é Deus desprezando o sexo ou gênero feminino e supervalorizando o masculino. Isso é Deus dizendo à mulher que ela nasceu para ser amada, protegida. Como comenta Matthew Henry, a mulher foi feita da costela para estar ao lado do homem, ao lado do coração para ser amada e debaixo do braço para ser protegida. O feminismo mata esse sentimento original que Deus pôs na mulher. Ela é tão amada por Deus que o Criador a fez para ser amada pelos homens. Como diz a matéria, querem usar pronomes neutros para se referir a Deus, pois se Deus não tem gênero, os homens também podem ser considerados como Deus. Deus não tem gênero, mas tem sua palavra. É a palavra quem diz quem somos e o que devemos ser. Deus não tem gênero. Então as pessoas também não deveriam ter gênero definido. Anjos não têm gênero, ou seja, sexo feminino nem masculino. Fora uma referência em Zacarias 5:9, em que um anjo aparece com a semelhança feminina pela sua beleza. Agora, as outras referências de anjos na Bíblia mostram os anjos com aparência masculina. O fato de Deus não ter gênero não me obriga a não considerar as pessoas pelo seu gênero. Isso seria uma mentira, seria algo até inexplicável à luz da Bíblia. Se não vejamos, Deus não tem tamanho, você tem. Deus não tem idade, você tem. Deus não tem gênero, você tem. Masculino, feminino. Ele é inexplicável e te criou de modo explicável. Isso é identificável desde a formação do ventre da sua mãe. Isso é regra de Deus. Salmo 139. Para falar sobre Deus, não devemos submeter Deus às ideologias humanas, mas ao testemunho bíblico. Cristo, o Deus encarnado, tem um corpo humano. Ele é chamado de último Adão em comparação com o primeiro Adão, pois do primeiro Adão veio a mulher, de Cristo veio a igreja. Eles querem usar o Deus que não entendem para reforçar ou dar base para as teorias deles que ninguém também entende. Deus é soberano, não pode ser entendido, mas sua verdade pode ser pesquisada e confirmada. A ideologia de gênero não pode ser entendida porque gera mais confusões do que soluções. Deus não é Deus de confusão. Logo, Deus não é Deus da ideologia de gênero. Então não conecte Deus à ideologia de gênero. A ideologia de gênero destrói. A ideologia de gêneros destrói a mente de jovens e adolescentes. Faz eles pensarem que são o que não são. A ideologia de gênero é inimiga da ciência. Deus não precisa da ciência. A ciência não é inimiga de Deus, até porque a ciência é uma criação de Deus. A própria Bíblia diz que o conhecimento se multiplicaria. Você quer falar de Deus? Fale de Deus como a verdade. O que são verdades? Fatos que se conformam com a realidade. O que é a verdade? Aquilo que identifica as coisas como elas são. Propriamente definida em relação a Deus, a verdade está conectada ao atributo de Deus. O que Deus é, a ideologia de gênero é uma mentira. Não pode ser conectada a Deus. Deus é soberano. Deus e sua palavra é a verdade que sustenta a igreja. Ele é o Criador da humanidade e o Criador deu a regra.
Homem é homem, mulher é mulher. Ideologia de gênero é simplesmente um conjunto de ideias produzida por um determinado grupo que querem defender a sua causa, ou seja, a causa pelas quais eles lutam. A ideologia de gênero é uma percepção própria e social, não provém de Deus. Ideologia de gênero é doutrina de demônios. Perceba que a estratégia do diabo mudou. Em países que usufruem de liberdade religiosa, o ataque do inferno acontece, não por meio da espada, mas por meio da sedução da fé. A estratégia diabólica desperta simpatia, desejo, interesse dos cristãos aos prazeres da carne, principalmente nessas novas gerações como essa igreja anglicana. A ideologia de gênero é uma estratégia satânica. Como já disse o pastor Antônio Gilberto, na igreja primitiva, os cristãos sofriam na carne, mas perseveravam no espírito, enquanto hoje a igreja está enriquecida na carne, mas sofre no espírito. Forte carnalmente e materialmente, porém fraca espiritualmente, por esse tipo de teólogo e teóloga feminista. O que a igreja deve fazer? Fortalecer os casamentos. Usar as plataformas digitais para falar do evangelho e da família tradicional. Usar as artes, teatros, música para honrar a família tradicional. Estudar sobre a ideologia de gênero, comparar com as escrituras, gerar discussões na igreja com sabedoria sobre o assunto, criar conteúdos impressos e digitais, revistas e etc. Capacitar jovens e treiná-los para serem apologistas, defensores da verdade entre seus amigos, não só jovens, também adolescentes. Mostrar à sociedade os perigos da ideologia de gênero, o tão destruidora ela é. A igreja tem essa capacidade. A igreja precisa se encher do Espírito, buscar alguém que tenha capacidade de comunicação, investir nesse adolescente, investir nesse jovem, para que possa abençoar a nossa nação, mostrando a verdade sobre a maldição dessa ideologia. Lá em Gênesis 3, a serpente falou no jardim. Em Mateus 4, a serpente falou no deserto, sempre distorcendo a palavra. Hoje está em algumas faculdades teológicas, gerando teólogos progressistas, liberais e feministas. Que Deus tenha misericórdia de nós.